início hoje ao ciclo 2026, que é a primeira audiência pública, né, referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Como é sabido de todos, né, o objetivo dessa audiência é para deixar claro e transparente tudo que entra e tudo que sai nos cofres públicos do município, tá? E como se está investindo também o dinheiro. Essa lei, essa audiência pública está prevista em lei, tá? Todos conhecem a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101, que ela diz que a responsabilidade da gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne os riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. É por isso que nós temos que apresentar, mostrar, porque se tiver qualquer algo errado nas contas, né, que venha a afetar o equilíbrio, né, ou seja, ter mais despesas que receita, nós estamos aqui para poder corrigir em tempo hábil. Então, essa audiência, nós vamos apresentar as receitas, as despesas com o pessoal, que são os índices, as despesas com a educação, com o Fundeb e com a saúde. Vamos começar com as receitas, né? As receitas públicas é tudo que ingressa nos cofres públicos, tá? Para cobrir as despesas públicas. E quais são essas receitas públicas? Temos as receitas correntes, que são as receitas destinadas para fazer a manutenção, e nós temos as receitas de capital, que são as receitas destinadas a fazer os investimentos. Tá? Então, essas receitas correntes, nós temos as receitas municipais, as receitas federais e as receitas estaduais. As municipais, né, PTU, ITBI, ISS, imposto de renda, taxas, contribuições e minorias. E as demais receitas, nós temos as receitas patrimoniais, receitas imobiliárias, os rendimentos das contas e as transferências constitucionais, como eu falei anteriormente, que são as receitas federais e as receitas estaduais, que engloba FPM, TR, IPI, Fundeb, o complemento do Fundeb, o IPVA, o ICMS e assim por diante. Tá? Tem também os convênios afirmados com esses entes federativos. Então, vamos partir agora para os números, ok? Receita corrente. O que foi estimado para a receita corrente em 2026? Um valor de 373.594.000. E, até o momento, nós estamos falando primeiro quadrimestre, seria até o dia 30 de abril, tá? E arrecadou 97.803.302,49 centavos, que equivale a 26% do valor que foi estimado. Receita de capital, como eu falei anteriormente, é uma receita que ingressa nos cofres públicos para fazer investimento no município, tá? Tudo que for investimento de obra, de equipamentos, essa receita veio para custear. Então, vamos aos números. Receita de capital. Foi estimado o valor de 10.100.000 e até o momento não se arrecadou nada. Geralmente, as receitas de capital vêm de convênio. Tá? Vem de convênio, transferência do Estado ou da União. E até o momento não arrecadou nada. Então, vamos, emenda não. Emenda pode ser de capital ou corrente. E no momento de capital ou corrente. Só que no momento não entrou nenhuma emenda destinada a capital. Receitas orçamentárias que foram total agora, tá certo? Vamos lá. Temos as receitas municipais, que são os impostos e as taxas e contribuições, que foi previsto um valor de 62.972.000 e até o momento se arrecadou 10.521.705,34 centavos. De contribuições não teve nenhuma arrecadação. Receita patrimonial, que são os rendimentos das contas, estimou um valor de 2.925.000 e se arrecadou 18.594,19 centavos. Receita de serviços não foi estimado e nem foi arrecadado. As transferências correntes, que são as transferências constitucionais, foi estimado um valor de 307
milhões 440 mil e se arrecadou 87 milhões 194 mil 526 e 26 centavos. Outras receitas correntes, que são as indenizações, as restituições, né, que fica classificado aí, foi estimado no valor de 207 mil e se arrecadou 68.476 e 70 centavos. Receita de capital, como falaram anteriormente, não se arrecadou nada, está previsto um estimado de operação de crédito, 4.100, alienações de bens, que são as vendas de patrimônio, 100 mil, e transferência de convênio de capital, que são os convênios, 5 milhões e 900. Aí nós temos a retificadora do Fundeb, que é o que vem debitado automaticamente do Fundeb. Foi estimado um valor de 25 milhões 304 e até o momento teve a retificadora de 8 milhões 656 842 e 8 centavos. Então nós temos um total de receita corrente líquida de 89 milhões 146 406 reais e 41 centavos. Ok? Então, nós temos uma diferença, o que foi estimado, o orçado, do que foi, por favor, e arrecadado de 245 milhões 890 697 reais e 51 centavos. Aí nós temos um gráfico, né, para dizer qual foi mais arrecadação, que são as transferências constitucionais, certo? Que arrecadou 89% de toda a receita. Aí aqui está discriminado as receitas municipais, que nós temos o IPTU, o ITBI, o Imposto de Renda, o ISS e as taxas. Tá? O IPTU se arrecadou até o momento 414.658,99. De TPI foi arrecadado 295.007 reais. De imposto de renda foi arrecadado 4.111.918,59 e de ISS 4.826.750,55 centavos. E as taxas foi arrecadado até o momento 873.369,68 centavos. Tá? Aí nós temos um gráfico, né, para dizer qual foi a maior arrecadação. Certo? E nós vimos aí que a maior arrecadação de todos aí foram as taxas. Nós temos outro tipo de gráfico, esse tipo torre, para ver o que foi previsto de que foi arrecadado, tá? Uma previsão de 62 milhões e arrecadou 10 milhões e 500. Agora vamos partir para as despesas, né? Despesas públicas é tudo que se desembolsa para poder pagar, custear a manutenção e as obras do município. Então, vamos lá. Nós temos as despesas correntes, que são despesas destinadas à manutenção, que foi fixado. A gente estima a receita e fixa a despesa em cima do valor que nós estamos prevendo arrecadar. Então, despesa com pessoal e os encargos, né, foi fixado no valor de 181.848.124,10 centavos. E até o momento se gastou 40.963.637,07 centavos. Juros e encargo de dívidas, não foi tido nenhuma despesa. E outras despesas correntes, que são as despesas para realmente manutenção, que são as despesas de contratações, Embasa, Coelba, pessoa física, pessoa jurídica, consultoria, foi fixado um valor de 107.799.658,74 centavos. E até o momento se gastou 23.577.341,10 centavos. Despesa de capital são despesas destinadas a obras, tá? Para poder ampliar ou então manter a máquina pública. Então, foi fixado
um valor de R$ 53.225.235,40 para investimento, obras e equipamentos permanentes, e até o momento se gastou R$ 16.771.176,34. A amortização da dívida são todas as dívidas que o município tem, tá? Com INSS, PASEP, tem aqui também a operação de crédito, tudo que for dívida, nós classificamos como amortização da dívida. Então, foi fixado um valor de R$ 12.850.000 e até o momento se pagou R$ 1.426.026,89. A inversões de financeiras não teve nenhuma despesa em relação a isso. Aqui está um quadro mais detalhado, certo, das despesas. Então, vamos lá. Despesa com pessoal foi, até o momento, R$ 44.963.637,70. Outras despesas correntes, que são as contratações, R$ 23.577.341,10. Os investimentos, R$ 16.771.576,34. E a amortização, R$ 1.421.026,89. Então, do valor que foi fixado e o valor que foi desembolsado, nós temos uma diferença de R$ 136.858.340,60. A receita corrente líquida, que vamos falar agora, é toda a receita corrente menos a dedução do Fundeb, tá? Isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 2º. Então, vamos lá. Ela é base de cálculo para a gente fazer o cálculo do índice de pessoal. Então, ela pega o mês atual mais os 11 meses anteriores. Então, ela vai pegar de março de 2025 até abril de 2026. E o acumulado ficou em R$ 266.346.093,01, ok? Aí, esta base de que vai dar o suporte para a gente ver o quanto gastou realmente com o índice de pessoal. Índice de pessoal, ela está na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 18 até o 23. Esse artigo vai dizer qual é o percentual de cada ente federativo, vai dizer o que é que se engloba, né, que nós pegamos para os cálculos de pessoal, que são as gratificações, que é a folha, os encargos pessoais, todo INSS, tudo, né, se pega para fazer esse cálculo de pessoal. Diz também aqui o percentual no seu artigo 19 e diz também as medidas que temos que tomar caso esse índice venha ultrapassar a 54 do Poder Executivo e 6 do Poder Legislativo. Ok? Aí nós temos o quadro, tá? Para mostrar as despesas e o índice. Então, vamos lá. Tudo que se gastou com pessoal e encargos. Um valor de R$ 142.178.641,11. Tá? Nós não contabilizamos despesa com aposentadoria, tudo isso aí a gente pega, retira, tá? Mas acrescentamos despesa com contratação de pessoa física, pessoa jurídica e consultoria, tá? Nós pegamos a porcentagem desses contratos, o que realmente está lá previsto, firmado no contrato, se é 60% ou menos, isso aí vem estar no contrato dessas pessoas, né? E nós pegamos esse percentual para poder somar com as despesas. Então, o total de despesa com pessoal ficou em 130.142.933,37 centavos. Aí nós pegamos a receita corrente líquida, né, que nós vimos anteriormente,
de 262.159.809, e pegamos as despesas e dividimos, que está em torno de 49,64%, tá? Então, nós estamos dentro do limite de pessoal, que é 54%. Gasto com a educação, ela está no artigo 212 da Constituição Federal, que diz que o gasto com a educação tem que ser, com os 25%, no mínimo, 25% de toda a receita arrecadada do município. Tá? Todas não, né? Menos de capital. A gente vai pegar as receitas aqui, que são para a base de cálculo desse índice da educação. Então, vamos lá. Eu voltei. Desculpa. Aqui o seu artigo 212, né, que fala sobre os 25%, e aqui está o quadro. Vamos lá. Então, quais são as receitas base de cálculo para os 25%? Nós temos os impostos, né, que são as receitas municipais, que está em torno de R$ 9.648.335,66. As transferências constitucionais da União e do Estado. O da União está R$ 21.017.618,21, e do Estado R$ 22.337.899,46 centavos. Então, o somatório dessas receitas, que dá em torno de 53.053.853,73, é a base de cálculo. Desse valor, nós temos que gastar, no mínimo, 25% com educação até o final de 2026. Tá? Esse item a gente não pega os 12 últimos meses. Esse item a gente pega do início do exercício até o final. Ok? Então, nós gastamos até agora R$ 8.656.842,64. Um total de 20% e 20,85%. Então, nós estamos com um déficit de R$ 2.173.777,70 centavos. Esse valor tem que ser regularizado até o final do ano, certo? A gente tem que trabalhar para poder gastar mais com os 25%. Agora, o Fundeb, né? O Fundeb tem lei nova, como todos nós sabemos, que é a Lei 14.113, que ampliou o Fundeb para 70% e 30%. 70% para a folha, com os professores, e o 30% para as demais despesas com educação. Então, vamos lá, para os números. O que foi que se arrecadou com o Fundeb? O Fundeb e a complementação do Fundeb, ok? Temos os rendimentos do Fundeb da conta, que deu 6.100. Nós temos o Fundeb, propriamente dito, que foi 14.470.151,27 centavos. E nós temos a complementação do VAAT, que é o valor ano total do aluno, e do VAAF, que é o valor ano individual. Ok? Então, o VAAT foi 11.949.756,66 centavos e o VAAF 6.083.34,42 centavos. Então, a receita total do Fundeb foi 32.509.42,60 centavos. Desse valor, nós temos que gastar, no mínimo, 70%, tá? Com folhas, encargos dos professores, e 30% no máximo com as demais despesas com educação. Ok? Então, vamos lá. Até abril, que se gastou com 70%. Se gastou 15.505.569,79 centavos, que equivale a 47,70%. Estamos com um déficit de 7.250.763 centavos. E no 30%, nós aplicamos 2.894.91,73 centavos. Um déficit de 6.858.621,05, tá? 8%. Então, isso aí nós temos que regularizar, que dá um total de 56,60, que, na verdade, nós temos que gastar 100% do valor do Fundeb até o dia 31 de dezembro, tá? Gastar dinheiro todo, investir todo na educação. E até o momento se investiu 56,60%. 56,60%. O VAAT, né, que é o valor ano total do aluno.
ok? Esse aqui também nós temos um percentual para cumprir, que é 15% com investimento em despesas de infantis, tá? Construção de creche, alguma coisa na área infantil. E 52 nas demais despesas com infantil. Então, vamos lá. O que se arrecadou do VAAD? 11.949.756,26 e se gastou, deixa eu ver aqui, com 50%, com as demais despesas, né, despesas gerais com investimento, se gastou 30%, que é um valor de 3.668.319,94, e com investimento no infantil, despesa de capital, até o momento não se aplicou nada, né? Então, estamos com déficit de 1.792.433,50. A despesa com a saúde, né? Ela está na resolução do tribunal, certo? Que nós temos que cumprir com, no mínimo, 15% das mesmas receitas que a gente viu da educação com a saúde, certo? E nos seus incisos 1, 2, 3 e 4, vem dizendo quais são essas despesas, essas receitas. O inciso 1 são as receitas municipais, que são os impostos, o inciso 2, as transferências da União, o inciso 3, do Estado, e o inciso 4 são as dívidas ativas do município, né? Dívidas, multas, juros, todas essas receitas são base de cálculo para o índice da saúde. Então, vamos lá. As receitas são as mesmas que eu falei anteriormente, que dá um total de R$ 53.053.853,73. E o que se gastou com a saúde, que tem que ser no mínimo 15%. Se gastou um valor de R$ 17.673.801,71. E se aplicou 33%, ou seja, o dobro do que tinha que se gastar. Provavelmente, isso aqui deve ser a despesa com o hospital, tá? Com a construção do hospital, que cai aí também nesse cálculo. Aqui terminou, certo? Essa audiência, com as apresentações das receitas, as despesas e com os percentuais, e estou aberta para alguma dúvida, se ficou. Quero agradecer mais uma vez a senhora Carla Adriana Selle pela grande prestatividade e com sempre fazendo uma boa prestação de conta para a nossa Casa Legislativa.